Gente, dando continuidade à nossa aula aqui para a gente tentar entender o que foi o parlamentarismo às avessas, esse parlamentarismo brasileiro, eu gosto muito de utilizar a charge, né? Porque a charge ela tem um poder de ilustração e de representação por meio de imagem muito forte do contexto em si que a gente está trabalhando. Então, se a gente for olhar aqui, o que essa charge tem? Vamos esmiuçá-la, né? Vamos olhar elemento por elemento. A figura central aqui, com a coroa, é quem? É justamente a figura de Pedro II. Ele está no centro aqui da imagem, não está no centro? Em suas mãos, eu vou até trocar de cor para facilitar, né, para a gente não confundir essa explicação. Vou botar um amarelo aqui. Na sua mão direita, no caso, né, para mim, assim para vocês também, vai estar aqui nesse lado esquerdo, tá quem? Tá a figura aqui que ele está segurando em cima de um cavalo. É a figura de um senhor também, um representante político já bastante conhecido, que é justamente uma figura aqui de um conservador. É a figura desse grupo político que quer o quê? Centralizar o poder nas mãos do imperador. Já do lado direito, a gente percebe que está, vou fazer de azul aqui, um corpo feminino, é uma mulher aqui que está do lado direito. E o que a mulher em si está representando a charge? A mulher representa justamente todo esse avanço, esse progresso que os liberais queriam ocorrer, queriam promover no Brasil. Então, se a gente for tentar esmiuçar essa charge, o que parece? Não parece que é como se fosse fantoche, Pedro II no meio, né, e brincando, né, controlando ali, de um lado tá um conservador e de um lado tá uma representante do grupo liberal. E só para finalizar, gente, para a gente não deixar passar nenhum elemento dessa charge, quem está aqui, que parece estar aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui uma senhora empurrando justamente esse brinquedo aqui. Essa senhora, se a gente for olhar aqui embaixo, está escrito o quê? Diplomacia. E por que uma senhora? Porque está mostrando justamente que Pedro II, quando instaura a monarquia parlamentar, ele está fazendo nada mais do que a velha diplomacia de conciliar e conseguir também manipular ao mesmo tempo conservadores e manipular também liberais. Entendeu essa parte? Vamos voltar então aqui no slide anterior que eu estava explicando, né? Vamos estudar aqui o caso brasileiro, que eu já mostrei para vocês o caso inglês, que é um caso mais fácil de entender, mas vamos então tentar entender passo a passo o que foi o caso brasileiro, essa monarquia parlamentar brasileira, esse parlamentarismo às avessas. Quando a gente fala assim monarquia parlamentar, o que fica explícito? Parlamento, não é? É por isso, no caso inglês, a figura mais importante que tem é o parlamento. Mas no caso brasileiro, a figura mais importante que existe é o imperador. Dom Pedro II, ele instaurou novamente o poder moderador. Vocês lembram do poder moderador? O poder moderador, o que ele faz? Ele bota justamente como o imperador acima dos demais poderes. O poder moderador está acima do legislativo, está acima do executivo e também o poder moderador, ele se mostra acima do judiciário. Ou seja, é uma medida que mostra também que Pedro II queria centralizar, né, o poder em suas mãos. E por que ele faz isso? Lembra que eu comentei com vocês no início da aula, gente, que nesse período de 31 a 37 está acontecendo principalmente um avanço liberal? E o golpe da maioridade promove o quê? Justamente que Pedro II, aos 14 anos de idade, vista as vestes imperiais e comanda o Brasil, o golpe da maioridade ele foi urgente justamente por isso, porque era necessária uma figura de centralização. Tinha que se acabar esse processo de descentralização política, acabar esse processo com as províncias ganhando cada vez mais autonomia. O Brasil não poderia de jeito nenhum perder a sua unidade territorial. Então, o parlamentarismo às avessas, que foi utilizado por Pedro II, foi utilizado de uma forma para justamente centralizar o seu poder e retirar justamente o poder das mãos dos descentralizadores, das mãos dos liberais. Então, gente, como comentei, no caso inglês, o parlamento é a figura mais importante. Isso, o parlamento é a figura mais importante.
No caso brasileiro, o imperador é a figura mais importante. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vai ocorrer as eleições. Lembra que as eleições também nessa época eram extremamente fraudulentas. Mas vai ter as eleições. E aí, por exemplo, foi eleito para ocupar o parlamento aqui, maioria de conservadores. Essa maioria de conservadores que foi escolhida aqui para ocupar o parlamento, teoricamente, iria indicar, né, iria afirmar quem seria o primeiro-ministro, correto? Seria, na teoria, seria isso. Que o parlamento vai aprovar quem vai ser o primeiro-ministro. Então, já que a maioria do parlamento é conservadora, eles vão indicar um conservador, correto? Correto. Mas no caso brasileiro, vai ocorrer o contrário. O imperador, ele tem um poder supremo, um poder máximo. Então, é o imperador que vai indicar um primeiro-ministro, mas na verdade, eu estou usando até a palavra errada. O imperador ele não vai indicar, ele já vai afirmar, ele já vai ratificar que o primeiro-ministro vai ser um liberal. Professor, mas você não falou que quem foi eleito foi os conservadores? Não interessa. O poder moderador ele tem essa autonomia, ele tem isso garantido por Constituição, por lei. Então, se o imperador quiser, ele pode dissolver todo o Senado, a Câmara dos Deputados, e vai modificar até botar nos políticos que forem do agrado dele. Pô, acho que ficou confuso, né? Ficou um pouco confuso, mas vamos tentar explicar de uma outra forma? Vamos tentar entender, gente. Mais uma vez, aqui, apagando para ficar fácil de vocês entenderem o que é. O poder moderador é o poder principal desse cenário, não é? Isso. Quem ele vai querer aqui embaixo? Eles vão querer pessoas, esse corpo aqui do parlamento, primeiro-ministro, eles vão querer grupos políticos que sejam favoráveis para a sua manutenção do poder. Então o imperador ele só vai botar, vai indicar o primeiro-ministro aliados políticos seus, entendeu? E também vai indicar pessoas estratégicas para ocupar esse lugar, essa cadeira. E como eu comentei com vocês, o poder moderador está acima de todos. Então o imperador ele já vai mandar quem vai ser o primeiro-ministro e não vai passar por votação do parlamento. E se, por exemplo, o parlamento ficar insatisfeito com a indicação do primeiro-ministro, simplesmente ele vai mudar quem está no parlamento. E ele vai também intervir no parlamento. Ele tem essa capacidade de mudar a Câmara dos Deputados. Entendeu? É por isso que, no caso aqui em inglês, é de baixo para cima. O que seria de baixo para cima? As eleições, não é? E as eleições, por exemplo, foi eleita a maior parte de conservadores. Ah, o parlamento não está cheio de conservador. Aí esse parlamento, ele vai ouvir a indicação do rei, mas ele pode negar. Por exemplo, o rei vai indicar a Júlia para ocupar esse cargo de primeira-ministra. Ah, o parlamento ele pode aprovar, mas também pode recusar. Então o parlamento ele tem muito mais voz que o rei. Porque no caso britânico, o rei reina, mas não governa. O rei não tem voz única, o rei não tem voz suprema, entendeu? Já no caso brasileiro, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, porque o imperador ele vai intervir, vai nomear quem vai ser o primeiro-ministro, e ele pode também acabar com o parlamento e botar um outro parlamento. Então é por isso que a gente tem que entender, gente, que essa forma da monarquia parlamentar brasileira é uma forma de manter, de manutenção do poder imperial. E aí, lembra da charge que eu estava explicando para vocês, essa alternância, né, entre conservadores e liberais? É justamente isso que Pedro II vai fazer. Nesse cargo de primeiro-ministro aqui, ele vai intercalar. Uma hora ele vai botar um liberal para conceder algumas políticas suas, fazer algumas benesses. Porque é importante esse diálogo, é importante você conseguir conversar e negociar com a sua oposição. Mas também, quando for do interesse do imperador, para primeiro-ministro, ele vai indicar também um conservador, até para ele não ficar em uma posição de desprivilégio com os dois principais grupos. Porque Dom Pedro II, gente, ele tem a urgência de conseguir um equilíbrio de forças políticas internas. Para pensar em se expandir externamente, para pensar num Brasil mais forte, um império mais forte, primeiro ele precisa botar ordem na casa. E ele bota ordem na casa justamente praticando essa política de manusear, de brincar, de manipular os conservadores e os liberais. Uma hora nessa figura de primeiro-ministro vai estar um liberal e outra hora vai estar um conservador. E isso independe
da vontade popular. Porque o imperador, ele tem o poder de modificar o parlamento. Então, por exemplo, tiveram eleições e aí nas eleições votaram mais e teve o grupo que foi mais favorecido foram os liberais. Mas o Pedro II não quer os liberais no poder nesse momento, ele quer o conservador. Então, o Pedro II, o que ele vai fazer? Ele vai cancelar essas eleições e vai indicar e vai nomear políticos conservadores para o parlamento. Vocês conseguem entender isso daí? É justamente nessa forma que Pedro II ele vai o que? Brincar, ele vai, justamente como eu comentei com vocês, vou ratificar, vou falar novamente para que vocês entendam. Pedro II ele está aqui nessa função aqui, ó, de manipular tanto os conservadores quanto também manipular os liberais. E por que ele faz isso? Justamente para ele se manter no centro, para ele se manter no poder. Porque agora o Brasil não está mais no período regencial, no período de instabilidade política. Agora o Brasil tem novamente um imperador. E esse imperador vai ficar à frente do Império Brasileiro por 49 anos. Gente, me falem se vocês conseguiram entender. Tentei ser o mais sucinto, o mais claro os exemplos para vocês. Se não ficou claro, me retornem, que eu vou tirar dúvida de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo. E na próxima aula a gente vai entender como que foi essa política externa do Brasil. Mas aí são cenas de um próximo episódio. Obrigado.